Vou dizer uma coisa a vocês todos. Para que vocês andem de pouco depressa. O Senhor me advertiu que eu deveria colocar a minha situação no passado como exemplo. Eu dei uns testemunhos aqui. Eu vou botar os testemunhos no post do canal. Novamente, para que vocês saibam quem eu era e quem eu sou hoje. Mais uma coisa que eu vou falar com vocês. Eu também vou mostrar para vocês como que funciona o grande conflito para que vocês achem a falha de vocês. Resumidamente, eu era adversário. Eu vou falar em código para vocês entenderem. Eu era adversário. Em alguns casos, Satanás, não demônios, ele próprio, ele vai a certas pessoas para trabalhar com a mente delas, para que ele arranje um plano na vida delas contra o governo de Deus. Aconteceu comigo isso começou em 2020. Aconteceu também com Roger Morneau, aconteceu com Charles Darwin, aquele homem que fez ali, que lançou no mundo a teoria da evolução. O evolucionismo, a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, a teoria ali de que viemos do macaco, lançando a evolução no mundo. A teoria do criacionismo. Que tudo se fez do nada. A doutrina verdadeira é a doutrina da criação, não criacionismo. Criacionismo é isso que eles fazem. Agora, nas escolas, é obrigado a ensinar sobre Darwin, sobre Charles Darwin. Charles Darwin trabalhou com ele na hipnose. Comigo não foi diferente, não. Mas comigo, eu lembro que na minha época, os meus planos, eles eram muito diabólicos. E eu lembro também, eles eram planos estranhos. E hoje eu entendi o porquê que talvez eu estava sofrendo esse tipo de ataque. Porque talvez eu fazia parte da nova era, como nos vídeos que eu postava aqui sobre a verdade sobre os anjos da nova era, e eu não sabia. Resumidamente, é sociedades secretas, sem saber. Eu não fazia parte conscientemente, eu não sabia o que estava fazendo, mas na minha visão eu estava fazendo. É a nova era. Eu também vou revelar para vocês, eu tinha até feito um pacto. Lembro na época que eu havia feito um pacto com o inimigo das almas para ter poder. Eu nunca quis ter dinheiro. O meu plano sempre foi, a minha ambição sempre foi. Eu não tenho audácia de falar isso, mas por isso que vocês podem ver o trauma. Esse é o trauma que eu tenho do pecado. Não é que eu sofri qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de coisa que me gerou um trauma psíquico. Não é isso. Eu tenho trauma do pecado porque eu entendo o grande conflito, porque eu já fui como Satanás na sua totalidade. Tudo que a mente dele pensa, todo o conflito, eu fui como ele. Por isso que até cito Nabucodonosor também. Você era o homem mais orgulhoso da tua época, do meu tempo. Seria diferente. Eu não tenho poder para vencer todos os homens, mas na minha mente eu pensava que eu era mais poderoso que a Trindade. Eu pensava que eu era literalmente Deus. Algumas pessoas vão falar assim: poxa, isso é loucura. Não era loucura, mas era uma questão espiritual, porque loucura não existe.
Existem pessoas que não se conhecem, assim como eu não me conhecia. Eu queria ser exaltado como o próprio Deus. Eu tinha um modo de Deus muito, muito insano. E eu tinha feito pacto com Satanás na época. Eu vou falar uma coisa com vocês. Eu acho que nem minha família sabe disso. Só os únicos que sabem disso é minha avó e o meu tio Nelson aqui, mas ele talvez nem acredite nisso. Mas foi feito um pacto real na época, em 2020, quando eu vim para governador Valadares. Eu vim para Valadares em 2020. 2020 começou a acontecer coisas. Explosão de ódio, comecei a defasar, foi de ladeira abaixo. Tentei suicídio. Muita coisa aconteceu. Coisas estranhas. Agora eu vou falar com vocês. Sabe por que eu voltei a Deus? Sabe por que eu entrei no caminho, no eixo? Porque possivelmente, pelos sinais do meu coração, eu estava para ter um ataque cardíaco fulminante. Eu ia ter um ataque cardíaco fulminante. Ataque cardíaco fulminante é um ataque cardíaco, parada cardíaca de vez. A pessoa morre. Todos os sintomas estavam para isso. E não tinha tempo de ir para o hospital. O Espírito Santo gritou: se ajoelhe e ora. Preciso de você. E aí eu comecei a mudar meus pensamentos, porque eu vi que eu não era Deus. Ali eu fui entender que eu não era Deus. E aconteceu outra coisa também. Sabe por quê? Duas coisas que me fez eu pensar dessa maneira. Pelo fato de eu ser Deus, que eu queria ser Deus. Primeira coisa, poder físico. Eu tinha uma força que eu pensava que era a força maior do que todos os homens. Não era. Mas naquele momento eu pensava que fosse. Eu estava endemoniado. Conscientemente, porque tem tipo de possessões que a pessoa não sabe que está possuída. Outra coisa, a minha glória, o meu corpo, ele era perfeito. A mão, o pé, o corpo, ele era perfeito. Na época, em 2020, eu tinha 19 anos. E eu tinha feito uma circuncisão para o tempo que eu deveria passar, para a minha missão nesse tempo. Eu pretendia montar um governo único, eu pretendia fazer um monte de coisa, ir para os Estados Unidos, fazer todo esse parâmetro aí do decreto dominical. E contra o povo de Deus, era o meu pensamento. E depois vencer o próprio Deus comendo da árvore do fruto da vida. O pensamento da batalha do Armagedon, de querer vencer Deus pela força. É o que Satanás vai induzir os ímpios a fazerem na segunda ressurreição deles. Primeiro ponto, a minha imagem, a minha aparência. Por isso que hoje eu tenho a minha foto aqui no canal. Eu não me olho mais no espelho. Eu não me olho no espelho, não arrumo o cabelo. Isso é um processo de sacudidura. Eu não corto o cabelo, não tiro a barba. Deus me ordenou que eu não fizesse isso, para que esse tipo de coisa não se repetisse. Porque o grande conflito ele é muito grande. Por mais que eu saiba, ainda sou suscetível a cair. Então o que eu fiz? Um corpo formoso, igual de Absalão, um corpo perfeito. Obviamente que eu não tem como provar isso. Eu não sou mentiroso. Então o que acontece? Quando eu passo por esse processo, a minha imagem, resplendor e força e glória, na minha visão, que não era assim, mas na minha visão que Satanás botou assim, fosse desta forma, talvez até fosse, mas seria para a glória de Deus, porque de fato tem homens formosos, mas no meu caso era algo diferente ali. Eu me via como na imagem de um ser celestial, mais poderoso do que Deus. Então eu começo a decair.
Eu vou mostrar aqui no canal como que funciona o grande conflito nesse caso. Por isso que me gerou um trauma. E por isso que eu entendo o grande conflito na sua totalidade. Porque eu fui como Satanás. E eu não era tentado em coisa alguma. Não era tentado naquela época. Não era tentado desta forma como sou hoje. Como sou hoje sexualmente. Eu não tinha esse problema pelo ódio. Pelo contrário, eu tinha ódio do ser humano. Tinha ódio de Deus. Tinha ódio do ato sexual. Eu era todo diabo. Eu era todo Satanás. Eu era adversário de Deus. Eu vou mostrar para vocês aqui meu testemunho, vou botar no post do canal, para que vocês entendam como que funciona o grande conflito, como que trabalha, como que procede o grande conflito. Todos esses comentários que surgem, tudo isso que surge é Satanás que envia, porque na mente dele eu ainda posso me rebelar contra Deus. Ao ler esses comentários, posso me agradecer e falar: quem são vocês, bando de vermes miseráveis perante mim? Tamanho conhecimento possuo, vocês são o quê? Ele sabe que o desejo dele é eu falar desta forma, mas eu não faço isso. Eu não faço dessa maneira. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona o grande conflito para que vocês entendam como que é essas coisas. Como que funciona esse processo. Como que é isso? Porque na época de 2020 eu humilhava as pessoas, falava que ninguém não tinha conhecimento, falava que ninguém está acima de mim. Ninguém tinha maior sabedoria que eu. De fato, era dessa maneira. Mas quando surgem comentários aqui, é para que esse processo volte. Não vai voltar. Porque eu conheço e entendo de fato o grande conflito. Antes eu não entendia. Estava enganado. Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. De fato, eu não sabia, eu não conhecia Deus. Eu não sabia quem era Deus. E eu não sabia quem também eu era. E o poder que eu tinha em Deus. Da força, da glória, de fato. Da glória da carne, da glória do meu poder, de fato, que eu poderia ter em Cristo Jesus, não que Satanás me pusesse no caso, ou me pudesse pôr. Eu vou mostrar aqui o testemunho para que vocês entendam.